Oi, pessoal. Aqui é a professora Cisane de novo, trazendo uma aula sobre as ideologias e as revoluções na Europa do século XIX. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre, retomar, na verdade, alguns assuntos e conhecer alguns novos. Beleza? Bora lá? Coloquei aqui pra gente um resuminho, uma visão geral do que nós vamos ver nessa aula. Eu sei que são muitos temas, mas eles meio que se misturam uns aos outros e espero que no final das contas tudo faça sentido, tá? A gente entender as mudanças na Europa do século XIX vamos ajudar a entender muito, principalmente a primeira metade do século XX, em especial a conjuntura que leva à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Começamos então pelo Congresso de Viena. Ele foi um tratado feito pelas potências que ganharam as guerras napoleônicas. Ele inicia com a Áustria, a Rússia, a Prússia e a Inglaterra, e outros países também afetados pelas conquistas de Napoleão se juntam depois, que são Espanha, Suécia e Portugal. Qual era a ideia do Congresso de Viena? É basicamente um bando de rei tentando devolver o poder para as mãos da nobreza. Então, eles vão tentar retornar a Europa ao estado em que ela estava antes da Revolução Francesa. Entendo que para alguns reis europeus, o período napoleônico também é visto como uma continuação direta da Revolução Francesa, no sentido de que a antiga nobreza ela não vai participar profundamente do poder. Então, a ideia era colocar de volta no Brasil o poder, impedir novas revoluções e devolver o equilíbrio à Europa, porque o Napoleão havia conquistado grandes territórios e isso precisava ser devolvido para seus antigos donos. Tá? Porém, no período pós Napoleão, a gente vai ter a França numa situação econômica bastante diferente. Ela vai ter iniciado seu processo de industrialização, vamos ter um grande fortalecimento da burguesia e o crescimento da classe trabalhadora. Se antes da Revolução Francesa as pessoas na França eram basicamente camponeses, agora a gente vai ter, principalmente em algumas cidades, como Paris, Lyon, Marselha, uma enorme classe operária. Agora eu volto lá para o século XVII, para um conceito que nós já vimos lá no período do Iluminismo e um pouquinho antes do período das revoluções inglesas também, que é o liberalismo. O liberalismo ele surge como uma alternativa ao pensamento político absolutista. É importante lembrar que não necessariamente o liberalismo era contra o rei, ele era contra o rei concentrar todos os poderes. Os teóricos do liberalismo, como por exemplo o John Locke, acreditavam que era necessário que existisse um governo central, um Estado, senão os homens viveriam em guerra, tá? Como outros filósofos também já falaram isso. Mas a ideia é que o rei não podia controlar tudo sozinho. Esse poder deveria ser dividido entre os membros da sociedade. Era como se o membro da sociedade abdicasse de parte da sua liberdade para que o Estado mantesse a ordem social, mantivesse a ordem social. A função do Estado seria, então, garantir as liberdades do indivíduo, em especial a liberdade do indivíduo ter propriedade e a livre iniciativa, ou seja, o Estado não deveria interferir, por exemplo, aonde uma pessoa ia investir ou não o dinheiro dela. Por isso que não dá para separar o liberalismo político do liberalismo econômico. O teórico do liberalismo econômico foi esse cara chamado Adam Smith, ele é considerado o pai do liberalismo econômico, e ele criou a ideia de que o mercado, ou seja, a economia, né, ela é capaz de se autorregular, ela não precisa da interferência do Estado, e é basicamente isso que os liberais defendem. Por que isso foi tão importante? Porque isso ajudava na época o desenvolvimento do capitalismo industrial. Antes, com o modelo absolutista, os reis passavam a controlar determinadas áreas da economia. E o que eles queriam, os burgueses da época, era poder investir sem o governo dizer aonde, como, de que forma que deveria ser feito esse investimento. Vou ler uma citação que eu separei do Dicionário de Conceitos Históricos, que está lá no final nas referências. Desse modo, há estreita relação entre o liberalismo político e o liberalismo econômico, na medida em que o Estado se estrutura para garantir os contratos, não interferir no lucro de seus membros, permitir a manutenção social da propriedade privada, regular o jogo de interesses e manter a ordem.
Vamos tentar destrinchar um pouquinho essa informação, tá? O que isso quer dizer? O Estado vai garantir para que as pessoas possam investir o dinheiro delas aonde elas quiserem, ao mesmo tempo que mantenha a ordem social. Essa parte é bastante importante, tá? Porque para que o capitalismo ele continue gerando lucros, o Estado tem que garantir que as pessoas não se revoltem contra isso. Então, a gente vai ver que na teoria é muito bonito, mas na prática as pessoas não estavam exatamente muito felizes com essa história toda. Uma das formas das pessoas demonstrarem insatisfação com como o capitalismo industrial estava se desenvolvendo naquela época era por meio do desenvolvimento do nacionalismo. Tá? O nacionalismo ele é uma ideologia que a lealdade do indivíduo para com o seu estado, para com o seu país, ele deve superar os demais indivíduos e as suas necessidades individuais. Na prática, quer dizer que tu tem que amar o teu país acima de tudo e defendê-lo acima de tudo. Parece uma coisa que a gente ouviu bastante recentemente, né? O nacionalismo ele é extremamente ligado a um outro conceito histórico, que é o conceito de Estado-nação. Eu vou me demorar um pouquinho nesse conceito, ele é meio esquisito, mas na prática vocês vão ver que ele funciona bem melhor, tá? O que é um Estado-nação? Um Estado-nação, ele é a junção de uma nação, que é um grupo de indivíduos que tem uma língua em comum, tem um território em comum, muitas vezes uma mesma religião, uma mesma origem, uma mesma história, com um sistema de governo, ou seja, o Estado, ele governa aquele território, aquela nação. Então, esse ideário nacionalista que surge na Europa, ele vai ajudar na formação de países, tá? Como, por exemplo, na unificação alemã e também na unificação italiana. Em algum momento da história, todos os países tiveram o seu desenvolvimento nacionalista. O próprio Brasil já passou por fases aonde o nacionalismo ele foi bastante instigado na população. Defenda o seu país acima de tudo. E em períodos de guerra, aonde um estado ele tem que defender a sua soberania, ou seja, o seu direito de governar seu próprio território, o nacionalismo ele é sempre muito lembrado. Então, tu para ser um bom nacionalista, tu vai muitas vezes deixar de lado coisas que são importantes para ti enquanto indivíduo, em prol da manutenção do Estado, da nação. É meio contrário, muitas vezes, ao próprio liberalismo político, aonde o Estado garante as liberdades individuais. O nacionalismo ele pode chegar a pontos extremos aonde o Estado vai cobrar do indivíduo que ele não tenha liberdade em prol do desenvolvimento da nação. Parece meio contraditório, mas se a gente pegar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e a ascensão do nazifascismo, eles tinham políticas extremamente nacionalistas, é um nacionalismo extremado, ao ponto em que as pessoas precisavam abdicar da liberdade delas para fazer aquilo que o Estado estava dizendo para que elas fizessem. Por volta então de 1830, vai se espalhar na população europeia as ideias do socialismo utópico. Eles recebem esse nome do Karl Marx e do Friedrich Engels, que também são pensadores socialistas, mas eles diziam que o socialismo criado, idealizado por eles, era um socialismo científico, porque ele procurava prever formas de vencer o sistema capitalista, enquanto o socialismo utópico, na verdade, queria uma sociedade mais justa, mas sem necessariamente acabar com o capitalismo. Digamos que a ideia estava engatinhando. Eles viam que o capitalismo industrial ele não melhorava a vida das pessoas, que as condições em alguns casos estavam mais precárias, que crianças tinham que trabalhar muito mais cedo do que trabalhavam, mas não necessariamente eles queriam acabar com o capitalismo ou com a propriedade privada, que era o que Marx e Engels defendia como a base do sistema capitalista. Esses primeiros pensadores, eles não queriam necessariamente acabar com o capitalismo. Eles imaginavam que dava para fazer uma sociedade mais justa e mais igualitária partindo de outras formas. Por exemplo, o Conde Saint-Simon, que é o primeiro cara que a gente tem aqui, ele acreditava que deveria ser dever dos burgueses utilizar o seu lucro para melhorar a condição de vida dos operários e da sociedade. Ele acreditava que a miséria não levava a sociedade adiante. Não adianta uns ganharem muito e outros ganharem nada. A gente tem também, por exemplo, o comerciante francês, o Charles Fourier, que acreditava que a melhor forma de desenvolver o sistema, a sociedade, era por trás
por meio da criação de associações e pelo cooperativismo entre o proletariado. Tu tinha que partilhar a produção entre todos, não apenas para os burgueses. E a gente tem também o exemplo do próprio Robert Owen, que era um burguês, ele era dono de uma fábrica e ele decide colocar melhores condições de vida na sua fábrica. Ele diminui a quantidade de horas de trabalho, bota um limite para a idade que as crianças podem começar a trabalhar, vai dar moradia mais digna para os seus operários e para estudo para as crianças. Ele acreditava que isso ia fazer os operários trabalharem mais. Ele chegou a tentar criar uma vila ideal, mas ele acabou ficando sem dinheiro antes disso. E a imagem que eu coloquei no fundo para vocês é uma ideia que ele tinha da planta dessa vila ideal. No fundo, a gente vai ter essas três grandes forças que vão se chocar nos conflitos que nós vamos ver a seguir. De um lado, os conservadores, onde a gente tem um grande número de monarquistas, os liberais, que queriam garantir a alta burguesia no poder para que elas pudessem fazer as medidas econômicas que iam beneficiar os burgueses ainda mais, para que eles tivessem dinheiro, obviamente. E do outro lado, os trabalhadores, que estavam começando a ver que essas mudanças econômicas ou mesmo mudanças políticas, como Caio Rei e Volto Rei, não estavam melhorando a condição de vida deles. A primeira onda de revoluções, a onda de 1820, ela vai mostrar como essas três forças estão brigando. A gente vai ter revoluções liberais, principalmente em Portugal, na Espanha e na Grécia. A Revolução Grega acaba levando a independência da Grécia em 1829. A Revolução do Porto em Portugal, exatamente no ano de 1820, acaba iniciando o processo que vai levar à independência do Brasil em 1822, e as revoluções liberais na Espanha dão a chance para as antigas colônias espanholas tentarem reiniciar os processos de independência. Em alguns casos, a Espanha havia conseguido parar o processo de independência e as revoluções de 1820 na Europa vão permitir que os países da América Latina se tornem independentes da Espanha. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução na França. Pois é, achou que era só a Revolução Francesa? A França adora uma revolução, meu filho. Não acaba mais. Vamos retomar aqui então de onde é que a gente parou, tá? Onde eu parei com a França da última vez foi com a queda de Napoleão, 1815. Lembra que nós falamos minutos atrás sobre o Congresso de Viena, em que se restauram monarquias? Então, os Bourbon, que eram a família do rei que perdeu a cabeça, Luís XVI, retornam ao trono e governam de 1815 até 1830. Quem estava no poder em 1830 era o Charles X, e ele decide tomar uma série de medidas conservadoras, chegando ao ponto de fechar a Assembleia dos Deputados. Lembrando que nessa época a França era uma monarquia constitucional, com um rei, com um parlamento, etc. Só que o Carlos X ele queria falar de direito real, de direito divino. Lembra aquela coisa que eu estou governando como rei porque Deus quis? Só que os tempos mudaram, né, meu amigo? E os franceses não aceitaram mais isso. Ele acaba sendo forçado a abdicar e quem assume é o primo dele. Ele toma a coroa com o nome de Luís Felipe I e ficou conhecido como rei burguês, porque quem colocou ele lá foi a alta burguesia, muito temerosa de que os setores populares tomassem conta como eles fizeram. Lembra o período do terror da Revolução Francesa, que eles tentaram fazer um monte de medidas bastante populares, bem mais radicais? Então, para evitar que isso acontecesse de novo, eles passaram a coroa para um outro rei, muito mais aliado aos interesses da burguesia do que do povo. Depois da onda de 1820, a gente tem uma nova onda em 1848, que ficou conhecida como Primavera dos Povos, aonde nós vamos ter uma série de revoltas de caráter republicano, ou seja, luta contra as monarquias europeias. A gente vai ter revoltas na Sicília, a gente vai ter revoltas na França, na Alemanha, na Itália e no Império Austríaco. Porém, os únicos que conseguem efetivamente fazer a república são os franceses, que já estão bem acostumados com revoluções, como nós acabamos de ver, né? Na Bélgica, nos Países Baixos e na Dinamarca, as agitações populares provocaram mudanças na constituição dos países. Vai ter um monte de rei prometendo fazer a constituição e governar de forma constitucional. Na Itália e na Alemanha, essas revoluções elas movem o processo da unificação e a Hungria consegue a sua independência da Áustria em 1849.
que eu falei de revolução na França? Então, em 1848, a França estava passando por uma grave crise econômica, apesar do governo do rei Luís Filipe I ser considerado um governo moderado, muito mais próximo dos interesses da burguesia do que era o governo anterior. O problema é que nessa época as ideias socialistas já estavam se espalhando, as mais diversas, não só daqueles que eu falei para vocês anteriormente. A crise econômica vai levar o Luís a chegar numa posição em que ele precisa abdicar. E a pressão social, dessa vez, não vai gerar ninguém mais assumindo a coroa, e sim a criação da chamada Segunda República Francesa. Eu separei aqui um cartoon da época, onde a gente vê, olha que coisa linda, o trono francês sendo queimado pelos revolucionários. E a gente sente uma radicalização cada vez maior na política francesa. Se em 1830 a gente tira um rei e coloca outro, e em 1848 a gente tira um rei e volta para a república, qual é o próximo passo em direção à esquerda? É efetivamente uma revolta de caráter socialista, e a França vai ter a sua revolta socialista na chamada Comuna de Paris. Ela vai acontecer em 1871, logo depois que a França perde uma guerra que ela estava tendo contra a Prússia. Já vamos falar um pouquinho mais sobre a Prússia. A Comuna de Paris, ela toma o poder em Paris e eles chegam a tomar poder em algumas outras cidades, mas a única que consegue segurar a sua independência ali momentaneamente é Paris. E do dia 18 de março ao dia 21 de maio, a cidade é governada pelo Comitê Central. O que acontece? Paris ficou muito tempo sob cerco das tropas prussianas. E quando o governo tenta tomar conta de novo na cidade, lá no final da guerra, nas negociações, inclusive de paz do final da guerra, os parisienses não aceitam isso, eles não aceitam ser governados pelo exército, pelo governo central, e criam um governo paralelo. Esse governo ele vai ter grande participação socialista, porque só quem tinha ficado na cidade, em sua maior parte, era a burguesia, a pequena média burguesia e a população mais baixa. As pessoas mais ricas e os donos de fábrica, muitos abandonaram a cidade. Então, a Comuna de Paris ela vai ter um caráter bem mais radical que os outros movimentos revolucionários, porque eles vão adotar medidas como jornada de trabalho de 10 horas, separação da igreja e do Estado, vão também diminuir o trabalho noturno, vão impedir o trabalho infantil em muitas coisas. O problema é que quando o Estado francês consegue retomar a cidade, a repressão ela foi duríssima. O saldo final foi de 20 mil mortos, 78 mil presos e 7 mil deportados. Mas a Comuna de Paris ela vai ficar como um dos primeiros experimentos de autogovernança, onde as pessoas meio que dividiram a autoridade entre elas e se organizaram para cuidar da educação, para cuidar da distribuição de comida, para cuidar da limpeza da cidade durante esse período. Isso vai influenciar muitas outras revoluções no futuro. Eu acho que essa linha do tempo ajuda a entender melhor toda essa confusão que são as revoluções na França, tá? A gente começa em 1789 com a Revolução Francesa. Aqui a gente corta a cabeça desse primeiro rei. O período do Napoleão, ele assume e ele governa de 1804 até o final de 1814, 1815. Voltam os reis franceses, sai o rei Bourbon, vem o rei Orleans, o rei burguês que eu falei para vocês. 1848, tira de novo o rei, volta a República Francesa, Segunda República Francesa, e a gente vai ter mais uma revolta na França, porque o Luiz Napoleão, ele era sobrinho, se eu não me engano, do Napoleão Bonaparte, ele consegue ser eleito presidente durante a Segunda República, e ele, a exemplo do tio, também dá um golpe de Estado e se torna imperador. E o Segundo Império Francês vai durar então de 1852 a 1871, aonde a gente tem a derrota nessa guerra que eu falei para vocês e aonde acontece a Comuna de Paris. Acho que agora vai ficar um pouquinho mais claro. Outro país que vai passar por um processo bem longo de unificação é a Alemanha. Tá? O processo de unificação da Alemanha vai se estender ao longo do século XIX, começa em 1815
na criação da Confederação Germânica e conclui em 1871. A unificação alemã é bem importante porque ela vai influenciar diretamente na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, essa imagem que a gente tem no fundo do slide é a coroação do primeiro imperador alemão dentro do Palácio de Versalhes, porque quando eles ganharam a Guerra dos Franceses em 1871, eles entram em Versalhes e coroam o seu rei. Imagina como os franceses não ficaram se sentindo humilhados perante esse processo todo. Isso vai gerar uma rivalidade entre França e Alemanha que vai colocar esses dois países em lados opostos anos depois na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a derrota da França para a Prússia vai fazer com que ela perdesse territórios que ela vai tentar buscar ao longo da Primeira Guerra Mundial. Esse aqui, então, é um mapa que a gente tem do primeiro Império Alemão. É um mapa que cobre o período de 1871 a 1918, ou seja, até o final da Primeira Guerra Mundial, que é até onde dura o primeiro Império Alemão, e passando pelos períodos de desenvolvimento do que vai se chamar o que a gente conhece por Alemanha hoje em dia. No início do século XIX, a gente tem uma série de estados autônomos, eram conhecidos como Sacro Império Romano-Germânico, que tinham bastante liberdade entre si, vão ser unidos em 1815 na Confederação Germânica. A Confederação Germânica ela vai gerar uma grande união econômica desses países, porque eles começam a comercializar entre si sem fronteiras, né, diminuindo as tarifas. Isso vai ajudar bastante a integração. Em 1866, o Reino da Prússia, que era o mais importante desses reinos da Alemanha, ele vai puxar essa unificação que vai se concluir na Guerra Franco-Prussiana em 1871. Outro país que vai passar por uma série de etapas até se unificar é a Itália. Também começa ao longo do século XIX. Só que, ao contrário da Alemanha, que a gente tem uma unificação muito puxada pelas classes mais altas, na Itália a gente tem um pouco dessa disputa que eu falei entre as ideias mais liberais, né, um pouco mais próximas do restante da população, com ideias mais conservadoras. Quem começa o processo de unificação da Itália é o Reino de Piemonte e Sardenha, que é um reino no norte da Itália, que fica no que hoje é a divisa com a França. E eles vão conquistar, os monarquistas vão conquistar a maior parte do norte da Itália, enquanto no sul, um movimento de origem inicialmente republicana, comandado por um cara chamado Giuseppe Garibaldi, que passou aqui pelo Rio Grande do Sul, arrumou uma esposa e levou ela embora para a Europa, acaba gerando uma unificação italiana. A Itália era dividida em pequenos reinos desde o final do Império Romano. A gente vai ter alguns estados papais que compreendiam Roma e alguns territórios em volta, e outros pequenos reinos ou ducados. Esses reinos vão ser aos poucos unificados uns aos outros, principalmente por interesse de outras potências da Europa. Era de interesse do reino da Espanha, do reino de Portugal e da própria Inglaterra que a França tivesse um inimigo muito próximo, bastante forte. Então, a Itália unificada era uma pedra no sapato francês. Então, vários outros países vão ajudar na criação do Estado italiano. A última parte da unificação italiana, ela se conclui só em 1929, antes da Segunda Guerra Mundial, quando Mussolini define como é que ficar a questão dos estados papais. Porque ele doa o que hoje são as terras do Vaticano para o Vaticano. Por isso o Vaticano é o menor país do mundo, porque ele recebeu a sua terra do ditador italiano Mussolini, um pouquinho antes ali da Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, é isso. Eu sinto que eu dei muito detalhe, mas eu procuro explicar da melhor forma que eu posso, considerando que eu não vou estar perto de vocês para tirar suas dúvidas. E eu separei também alguns exercícios que eu vou postar nos arquivos da escola para que vocês possam ter acesso e responderem com base então nesse vídeo. Então, espero que dê tudo certo. Como boa historiadora, coloquei para vocês todas as fontes que eu utilizei, tanto fontes de texto como fontes de imagens. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem um e-mail para professora
cisane@gmail.com. Beijo, saudade de ver vocês nas aulas. Se cuidem!